Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda e o VDT tutorial de hoje vai ser sobre como realizar a composição de bandas e a fusão para o satélite Cirbes 4A. Antes da gente iniciar a falar um pouco sobre o satélite e sobre o processamento, eu quero lembrar vocês algo que é muito importante pra gente, que é que vocês precisam se inscrever aqui no canal se não forem inscritos. E se forem inscritos, ativem as notificações no sininho ao lado, correto? Porque ajuda muita gente. E se gostar do vídeo no final, não se esquece de dar o like, por favor. Bom, o satélite Cirbes 4A, ele é de um projeto do Brasil e da China, que inicialmente deveria ter apenas 2 satélites, mas atualmente já conta com 6. O 6º satélite é o satélite Cirbes 4A. O satélite Cirbes 4A, ele possui 3 sistemas imagiadores, que são o WPM, o MUX e o WFI. Esses 3 sistemas imagiadores são sensíveis às bandas espectrais do vermelho, do verde e do azul, que são as bandas espectrais da faixa espectral referente à faixa do visível no espectro do eletromagnético, e também são sensíveis à faixa do infravermelho próximo, a que a gente chama de NIR. Só que, em relação ao sistema imagiador WPM, ele tem uma característica especial, que é que ele é sensível a uma outra faixa do espectro eletromagnético, que é a faixa pancromática. Essa faixa, no sistema imagiador do WPM, ela possui a resolução espacial muito alta, que é de 2 metros. E aí, para usufruir dessa característica do sistema imagiador do Cirbes 4A, a gente utiliza uma estatística dentro do geoprocessamento que é chamada de fusão de bandas. Então é para isso que a fusão de bandas existe, para que a gente pegue uma imagem que tem uma característica espacial elevada, de 2 metros, por exemplo, como essa do WPM, e dê a essa banda características coloridas das outras camadas multiespectral. Então a gente vai colorir a banda de 2 metros do satélite. Para isso que serve a fusão. No caso da fusão do Cirbes 4A, a gente vai utilizar a banda pancromática e vai colorir ela com uma composição colorida de outras bandas a que o sistema imagiador é sensível dentro do espectro eletromagnético. Entenderam? Então, para iniciar o processo, a gente precisa fazer uma composição de bandas. Lembrando que todo o processo que eu vou ensinar aqui para vocês é feito dentro do QGIS, que é o QuantumGIS, que é um software de geoprocessamento livre, certo? E para vocês baixarem as imagens do Cirbes 4A, a gente vai deixar um link aqui na descrição, onde vocês podem ir lá obter. É um site do INPE, um sistema em que você precisa ter um login e uma senha. Mas é muito fácil vocês criarem uma conta dentro do sistema do INPE e baixarem as imagens, ok? Vamos iniciar o processo. Então, de início você deve ter baixado todas as imagens da área de interesse. E aí vocês têm aqui as bandas, certo? Essas bandas são as bandas das imagens que eu baixei de uma área aqui no Ceará, no estado do Ceará, que é a área do Castanhão, que é o maior açude aqui do estado. Aí vocês têm as bandas que eu falei para vocês. Você tem a banda do vermelho, do verde, do azul e a banda do infravermelho, que é essa banda 4, e a banda pancromática, que é a band 0 aqui, certo? Aqui na descrição, no nome do arquivo, vocês têm no final qual a banda referente a cada imagem que você baixou. Então é importante que para iniciar esse processamento, vocês tenham instalado o QGIS. O QGIS que a gente vai utilizar aqui é na versão 3.10 e vocês tenham baixado essas imagens e as colocado em um diretório que não tem muitos caracteres para chegar até ele, que seja um diretório mais curto, o mais curto possível, porque vai ser mais fácil na hora do processamento dentro do QGIS, ok? Lembrem-se sempre disso, porque a maioria dos erros se dá porque as pessoas colocam os arquivos em pastas, em diretórios, que tem muitas informações e o processamento acaba dando errado. Tá? Então aqui a gente tem primeiro a área de trabalho do QGIS, certo? E aí vocês vão ter aqui a
parte de camadas e o navegador. O navegador vocês podem ir até a pasta onde vocês salvaram os arquivos, clicar com o botão direito e adicionar os favoritos. Porque aí você fica salvando seus arquivos dentro dessa pasta e aí você pode ter acesso rápido a ela caso você precise para adicionar alguma camada nova dentro do projeto, ok? Então a gente vai utilizar primeiro a função aqui em cima nas abas, a função raster. A gente vai nessa função e vai em miscelânea construir raster virtual. Depois vocês vão aqui no diretório, certo? No input layers, vocês vêm aqui para adicionar os arquivos, adiciona os arquivos e aí a gente tem aqui mais uma outra informação, que aqui eu vou utilizar a composição 2, 3, 4. Por que, Fernanda? Se você utilizar a banda 1, 2, 3, você vai estar utilizando as bandas RGB, certo? E aí você vai ter uma composição real, da cor real daquela imagem. Você pode gerar, sim, uma composição real dessa imagem para fazer uma comparação logo depois. Mas para fazer a fusão de bandas, foi observado que utilizando a banda do NIR, essa fusão se torna mais satisfatória, ela te dá resultados mais satisfatórios. Então aqui a gente vai utilizar as bandas 2, 3 e 4, certo? Geralmente são essas bandas que a gente utiliza aqui na empresa. Então você utiliza as bandas 2, 3 e 4 e aí você coloca na conformação que você quiser. Você pode colocar na seleção aqui, colocar na composição 4, 3, 2, ou você pode colocar aqui na composição 2, 3, 4. Para o nosso processamento aqui eu vou utilizar 2, 3, 4. Você clica em OK, certo? A resolução você pode colocar como uma average, você não precisa mexer nesse parâmetro e nem nos parâmetros avançados, ok? É importante que você deixe aqui essa caixinha habilitada, porque aí o software vai entender que você quer que cada banda seja representada separadamente no seu processo final. Então você vai ter multibandas dentro de um único raster e aí você vai poder caracterizar cada uma como R, G ou B. Então você vai poder brincar com isso e aí encontrar variações da sua falsa cor, certo? Que eu vou já explicar um pouco a vocês. Vocês vêm aqui, ó, em virtual, salvar em arquivo temporário, não, salvar no arquivo. E aí vocês vão na pasta que vocês estavam adicionando os arquivos e colocam composite falsa cor ou arquivo virtual composite. Vocês colocam o nome que desejar. Vocês podem deixar essa opção para abrir o arquivo de saída logo depois de executar o algoritmo ou não e clicar em executar, certo? Você fecha aqui depois que executar e aí você vai ter o produto virtual, certo? Do que você acabou de processar. Esse produto virtual, ele vai te dar uma coloração diferente. Aqui a gente tem uma coloração das áreas em azul, preto e branco, certo? Isso porque a gente está utilizando uma composição de falsa cor, ok? Mas eu fiz aqui para vocês também uma composição RGB, que eu já formatei em TIFF, para a gente comparar as cores e caso vocês desejem, vocês podem também fazer essa composição só para vocês analisarem, ok? Então, vou deixar aqui nas nossas camadas a composição RGB, mas eu vou realizar o resto dos passos com vocês do processo, certo? Então, depois de você gerar esse composite virtual, como a gente está trabalhando com falsa cor, a gente pode brincar aqui e colocar uma composição aqui nas propriedades, na área de simbologia, para você analisar a cor do seu raster. Aqui a gente tem, ó, a composição para a banda vermelha, a banda 2, para a banda verde, a banda 3 e para a banda azul, a banda U. E você coloca o OK e aí você vai ter uma melhor visualização das áreas em verde, né? Você vai ter uma falsa cor, mas aí você vai ter um realce no verde da sua imagem, certo? Você consegue identificar bem as nuvens, a vegetação, a água, ok? Então, se você quiser colocar numa coloração mais fácil de você entender visualmente, você pode colocar essa composição que eu falei para vocês, que é a 2, 3, 1, ok? Aí, depois de fazer isso, a gente tem que transformar esse arquivo virtual em arquivo TIFF, porque como a gente está trabalhando com arquivos TIFF
né, que são arquivos rasters de verdade, a gente precisa ter um arquivo TIFF para realizar a fusão. E aqui o que a gente gerou foi só um arquivo virtual. Ah, Fernanda, por que você não veio aqui e clicou na função mesclar? Aqui, utilizando essa versão do software QGIS, na empresa a gente teve alguns problemas quando foi utilizar a função mesclar para o Sirbis 4A, nessa versão do QGIS, mas vocês também podem utilizar e aí já gerar um arquivo TIFF de composição. Mas eu estou utilizando essa outra possibilidade para ensinar a vocês, certo? E aí eu vou ensinar como transformar esse arquivo virtual em arquivo TIFF. É só você vir aqui em raster e em converter, clicar em converter, certo? Converter formato, e aí você coloca o seu arquivo virtual, seleciona aqui o sistema de projeção se você quiser, mas você pode selecionar o do projeto ou da camada, sempre selecione o da camada. Aqui em parâmetros avançados você não vai modificar nenhuma característica e vai salvar em um diretório, certo? No diretório que a gente já vem salvando os arquivos, então a gente vai colocar composite, falsa cor, e aí a gente vai selecionar aqui o formato TIFF, certo? Isso é muito importante, vocês selecionarem o formato TIFF aqui embaixo, porque senão ele vai estar salvando novamente um formato virtual. Você clica em salvar e depois clica aqui em executar, ok? Depois de executado, você vai ter gerado um arquivo TIFF de composição, certo? Um arquivo TIFF de composição, que ele vai estar na cor que você gerou o primeiro arquivo. Aí você pode vir aqui novamente, colocar aquela outra composição que eu apresentei para vocês, que dá uma coloração verde, com realce verde para a vegetação e parece um pouco mais próxima da coloração real, certo? Que é a composição 231. Após isso, você vai ter a composição de bandas do Sirbis 4A e com isso você vai poder realizar a fusão. Para realizar a fusão, a gente tem que vir aqui, ó, nessa ferramentazinha aqui, nessa segunda aba do software, clica na ferramenta e aí você vai ter a caixa de ferramentas de processamento do QGIS. E você vai procurar pela função PanSharpen. PanSharpen significa fusão de imagens em inglês, tá? Fusão de bandas. E aí você vai ver que esse PanSharpen ele utiliza o algoritmo GEDAL. Você clica nele e aí você pode selecionar o conjunto de dados espectrais, que é aquele conjunto de composição que você criou, certo? O conjunto de composição TIFF, e você pode selecionar a banda pancromática. Então você vem aqui, abre o diretório e vai lá e seleciona a sua banda 0, que é a sua banda pancromática, ok? Depois de selecionar a banda 0, você pode analisar aqui os parâmetros avançados. Novamente, a gente não vai modificar nenhuma função, desabilitar aqui por preferência pessoal e salvar no arquivo fusão Sirbis 4A, certo? Isso aqui eu estou identificando da forma como eu desejo, mas você pode colocar o nome que você desejar, ok? Logo depois você desabilita aqui novamente, porque ele reabilita, e aí você clica aqui em executar e executa o processamento. Após o processamento, então você tem o resultado da fusão, certo? E aí a gente vai analisar aqui esse resultado dessa fusão, ok? Eu vou excluir aqui só o arquivo virtual, e aí você vai ter aqui, ó, o composite, a fusão e o composite RGB que eu havia adicionado antes. E aí você pode vir aqui para a fusão Sirbis e na cibologia e colocar a composição 231, né? Que aí a gente vai ter um realce para a área de vegetação, como vocês podem ver aqui. E essa é a fusão de bandas para o Sirbis, certo? Se a gente quiser fazer um teste e analisar se realmente a fusão funcionou, então você pode medir o pixel que foi gerado, que foi obtido, certo? Eu vou dar um zoom aqui numa área para a gente ir até o pixel e fazer as medições. Então você vem aqui nessa função aqui, ó, função linha, você clica nela e aí você pode medir o tamanho do seu pixel. Realmente aqui vai ter 2 metros de comprimento e de altura, então quer dizer que a sua fusão funcionou.
Outra coisa que a gente pode identificar é o realce de algumas áreas. Ó. Se a gente analisar a fusão que nós geramos com a composição RGB, ó, dá para ver que a gente perde muita informação quando a gente está analisando a composição RGB do CIRBS 4A e quando a gente está analisando a fusão do CIRBS 4A, tá vendo? Aqui a resolução se torna bastante nítida com a fusão. E é isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários que a nossa equipe vai responder o mais breve possível. E até a próxima!